Salve família, B Valente na voz, Martins, meu parceiro na produção. Hoje a gente está no Instituto Tambor, na Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo, e a gente vai trocar ideia com o Luiz Poeira. Passa um pano na ideia desse cara. Já já ele tá aqui com a gente. Salve, salve galera, eu sou o Luiz Poeira, eu nasci em janeiro de 74, fui muito novo para Embu das Artes, né? Com 2 anos e meio fui para Embu das Artes, então praticamente criado em Embu das Artes, então por lá eu passei por vários bairros aí da periferia de Embu. Eu estudava numa escola que se chama Maria Auxiliadora, né? E a professora de educação física era uma professora nova na escola e ela trouxe já uma ideia assim, totalmente diferente do que a gente tinha com a educação física na escola, aquela coisa mais focada no futebol, basquete, handebol e tal, né, no exercício físico. E a professora Cristina ela já veio com essa coisa da arte, da dança. E nisso teve um dia que ela trouxe esse mestre Alcachofra, que até então eu não conhecia, para fazer uma apresentação de capoeira na escola. E aí quando eu vi pela primeira vez a capoeira, aquele movimento, os instrumentos, né, aquilo me despertou o interesse. E quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe que queria fazer capoeira. E a capoeira com esse mestre acontecia no ginásio municipal, lá de Embu, né? E aí ela me levou, foi muito bacana. Eu me lembro que ela foi conversar com o mestre falou que precisava de uma calça branca e uma camiseta branca. E aí, nesse período, as calças de capoeira era feita com calça de saco, né? Então ela foi e comprou aquele saco, põe no chão, né? E lembro que uma amiga dela fez a calça pra mim, e aí quando a calça ficou pronta, eu fui lá conversar com o mestre e foi aí que tudo começou. Eu fui para Iporanga, uma cidade aí meio divisa de São Paulo com o Paraná, né? Iporanga. Fui visitar um amigo e fiquei sabendo que tava tendo um evento de capoeira na cidade, né? E aí eu quis ir para conhecer. E era uma mestra, eu não vou lembrar o nome, mas era uma mestra. E ela falou, pô, mas você é de onde? Eu falei, pô, eu sou o Luiz de São Paulo. Ah, legal, tal. Me apresentou no evento. Ah, tá aqui o Luiz de São Paulo, tal. Nisso aí, um dos mestres que estavam no evento veio conversar comigo. Pô, mas você é de São Paulo? Você é da onde? Eu falei, sou de Embu das Artes, tal. Você conhece Mestre Elefante? Eu falei, pô, conheço. Semana passada eu tava com ele. Aí ele falou, pô, mas você escreveu uma carta aqui e mandar... você entrega para ele para mim? Eu falei, entrego. Nesse período não tinha esse negócio de e-mail, né? Ainda mais os mestres ainda, né? O negócio estava lá atrás ainda. Talvez já até tivesse, mas pra gente ainda não tinha chego, né? E aí ele escreveu a carta, eu voltei para Embu, bati lá, o mestre, encontrei esse mestre, tal, pedi para entregar. O mestre olhou a carta, olhou para mim e falou, meu, onde foi isso? Eu falei, Iporanga. Meu, o que você estava fazendo lá? Aí eu contei, né? Pô, mestre, fui e tal. Beleza, fomos lá para a academia dele, teve a roda, aconteceu tudo. No finalzinho fomos lá pro bar, tomar um refri, uma cerveja e tal. De repente, naquele calor da conversa, naquele bate-papo ali, de repente o mestre olhou para mim assim, falou, ó, se eu te... como que ele falou? Se eu te der um apelido, você leva ele com você para sempre? Nessa hora eu fiquei meio assim, não falei nem que sim, nem que não. Eu falei, legal. Eu falei, pô, legal, mestre. Ele ficou assim, olhando pra mim, coçando o queixo, um tempo, sei lá, uns 20, 30 segundos, assim. Aí todo mundo, tava cheia a mesa, todo mundo silenciou e ficou ali só esperando pra ver o que vinha. De repente ele apontou o dedo pra mim e falou, seu apelido vai ser Poeira. A hora que ele falou o apelido Poeira, eu fiquei meio assim, até... Falei, pô, mestre, poeira? Mas por que poeira? Ele falou assim, poeira porque poeira tem em todo lugar, tá no ar. E em todo lugar você tá. Todo evento que eu vou de capoeira, chego lá, você tá. Começo de capoeira eu tava em todas. De repente eu chego no lugar, você tá. De repente eu tô aqui, você chega. E o que você estava fazendo lá em Poranga, né? Que foi onde estava, que era um grande amigo dele, assim, parceiro, acho que se formaram juntos e perderam o contato.
E aí foi muito engraçado, porque nesse momento, quando ele falou que ia ser Poeira, eu até achei meio estranho assim no momento, mas de repente já gritou um cara: ô Poeira, joga o guardanapo aí. Eu joguei. Quando eu joguei, o cara pegou, todo mundo começou a dar risada. A partir daí, nunca mais ninguém dessa escola, né, me chamou de Luizinho. Todo mundo começou a me chamar de Poeira. Eu cheguei depois de um tempo, na primeira oportunidade no grupo que eu fazia parte, e comuniquei e falei: a partir de hoje meu apelido é Poeira. E pegou Poeira. E ainda assim, estava meio estranho para mim esse apelido. Um belo dia, eu fui visitar, não era desse grupo que eu faço parte hoje, mas já era amigo do pessoal. Fui visitar Mestre Perna, que é um mestre que já está há 18 anos na Alemanha, grande amigo meu, um dos mestres do grupo que eu faço parte. E esse mestre, ele é muito cantador, improvisa muito, ele é uma pessoa que tem assim... ele é muito bom nessa parte da musicalidade, da cantoria, né? E eu me lembro que quando eu subi a escada, ali no Jardim Castilho, ali no Parque Prajussara, ali, né? Quando eu subi a escada ali, e ele me viu, ele já começou a cantar pra mim. Ô, meu mano Poeira, que subiu a ladeira e chegou pra jogar, meu amigo Poeira, que já é capoeira lá do Casa da Ladeira, da beira do mar, e começou a rimar. E ele ficou ali, aquele jogo inteiro que demorou pra caramba, só rimando com poeira e capoeira e ladeira e não sei o que. E aí eu fiquei viajando, eu falei: não é que é legal meu apelido? E aí foi esse dia que ele meio que eu aceitei ele 100%, mesmo que eu falei: pô, tá aí, esse apelido é legal. E aí, aí foi poeira pra lá, poeira pra cá, as coisas foram acontecendo, e depois a galera começou a me chamar de Luiz Poeira, né? Primeira vez que colocaram Luiz Poeira, eu achei, pô, que interessante, tá aí. Então tem gente que acha que Poeira sabe que Poeira é meu apelido, mas tem quem acha que é meu sobrenome mesmo, né? E aí virou nome artístico, né? Luiz Poeira. E aí, como preferir chamar, Poeira ou Luiz Poeira, tá tudo certo. Eles me chamavam de Luizinho, né? O pessoal me conhecia como Luizinho. Pô, Luizinho, vai lá na sede, lá no Jardim Silvia, lá, tô com trabalho lá, vai lá conhecer. E eu fui, e lá eu fiquei 12 anos treinando com o mestre Ginga, né, que é um grande amigo, e que é formado do mestre Alcachofra. Durante 12 anos eu treinei com o mestre Ginga, foi muito bacana. O mestre Ginga foi já tinha uma base, mas quem me ensinou capoeira praticamente foi o mestre Ginga, os irmãos dele também, que eram todos muito bons capoeiristas. Essa capoeira que eu fazia, que eu treinei com o mestre Ginga, ela era um pouco dessa mistura da regional com a contemporânea. E aí foi quando eu conheci a capoeira Angola. A capoeira Angola, ela mexeu comigo, assim, quando eu vi pela primeira vez a capoeira Angola, eu me identifiquei. Achei que tinha muito a ver com o meu trabalho, com a minha pesquisa, né? E foi aí que eu me aproximei de mestre Marrom. Comecei a ter um contato, conheci mestre Marrom. E se eu vou falar aqui vai demorar muito, mas mestre Marrom hoje é meu mestre. Eu comecei a fazer capoeira com o mestre Marrom em 2009, comecinho de 2009. Foi bem quando nasceu o Instituto Tambor. Aí eu era lá de Embu das Artes, morava num bairro que chama Engenho Velho, onde até hoje mora a minha família, né? E aí eu saía lá do Engenho Velho para comprar material aqui no centro, no Brás, buscar material. E quando eu chegava com material no ponto de ônibus, aquela sacolona de cabaça e aqueles fechos de madeira, a galera olhava pra mim assim, e era mais ou menos às vezes até horário de pico, né? A galera ficava brava comigo, porque falava: pô, tinha uns caras... Eu lembro que teve uma vez, teve uma senhora que falou: tá pensando... Como ela falou? Quer carregar a mudança, pega táxi, não sei o quê. A galera ficava brava às vezes, né? Porque eu incomodava. Aí, enfim, eu vinha pegar esse material, levava pra lá, produzia. E aí, quando eu sabia de algum rolê, assim, algum evento, alguma coisa que era ligada à música, alguma coisa à cultura, à arte, o que eu fazia? Eu pegava esse material, colocava no mochilão, que eu tinha uma mochila de motoboy, né? Então eu enchia de cachixi, colocava umas cabaças dos berimbaus, pendurava dos lados, fazia um fecho assim de verga de madeira de berimbau e eu pegava o busão e ia embora, entendeu? Eu chegava lá, às vezes não tinha, dependendo do horário, assim,
Passava do horário para pegar o ônibus de volta, né? Não tinha como voltar porque tinha naquele período uma limitação do horário assim para pegar esse ônibus que era o último. Então quando eu perdia o último, eu já tinha que ficar por ali mesmo. Aí às vezes improvisava ali. Teve umas 4, 5 vezes ali que eu tive que dormir ali dar um jeitinho de ficar ali pela calçada, ali na praça e tal. E no começo eu não pensei que eu ia ser um artesão, que eu ia viver disso um dia. Eu achei que eu comecei para fazer o meu berimbau. Na verdade, me passou um filme, agora eu lembrei, que quando criança, nesse primeiro contato com a capoeira, eu aos 11 anos de idade, mais ou menos, pré-adolescente ali, né? Eu fiz já logo o meu primeiro berimbau, né? Mas foi uma coisa aí de criança mesmo, porque eu peguei, entrei na mata, cortei a madeira, me lembro que não tinha cabaça, eu arrumei um coco na feira, e aí eu nem sabia que o arame do berimbau tinha que ser o arame de aço, o arame de pneu, né, que é tradicional da capoeira, e aí eu fiz ele com arame comum mesmo, esses arames de construção. Se eu for parar para pensar, a capoeira que me mostrou esse caminho, né, porque eu comecei fazendo berimbau. Então a capoeira me mostrou esse caminho, é lógico que eu tive que me dedicar, me empenhar para, né, ter resultado, mas ela me mostrou. Então a capoeira ela tem isso, né? Você pode seguir para o teatro, na música. No meu caso eu me interessei pelos instrumentos, mas eu poderia focar em uma outra linha. Tem quem vai ser um mestre, uma mestra de capoeira e é mais ou menos por aí. Ela pode ser tudo isso ao mesmo tempo também. Que eu encontrei um amigo que é o Rômulo Nardes, que é meu mestre na arte dos tambores. Então, com o Rômulo, quando eu entrei no ateliê do Rômulo pela primeira vez, eu olhei para os lados, assim, vi os tambores na prateleira, eu falei, é isso, né? Aí eu me contive, assim, me controlei para não... A minha vontade era falar, pô, deixa eu trabalhar aqui com você, né? Quando eu mudo para Taboão da Serra e conheço o Rômulo, depois de um período as coisas começaram a apertar e eu já não conseguia mais meio que me manter ali, pagar o aluguel e tal, o Rômulo deixou eu morar lá no ateliê, aí pronto. Quando o Rômulo me deu essa força, falar, não, Poeira, fica aqui um tempo até as coisas melhorarem, foi aí que eu cheguei nele e falei, pô, Rômulo, é isso que eu quero, né? Aí, nisso, eu me aproximei mais, entrei praticamente como um aprendiz, né? E aí depois viramos parceiro, viramos sócios e até hoje grandes amigos, né? E a gente vai aprendendo muito com o trabalho, né? Com os instrumentos que vão passando por aqui. E a pessoa traz um tambor para reformar, para trocar uma pele, para restaurar. E sempre ela traz uma história com ela, né? Da onde vem aquele tambor, conta um pouco sobre o tambor. Às vezes a pessoa também não sabe nada sobre o tambor. Então sempre vem aquele desafio, né? De às vezes você não conhecer como que faz aquele trabalho e você tentar chegar no resultado que precisa, né? Tem coisas que acontecem na vida da gente assim que são muito... Já me falaram, várias pessoas passam por aqui, passam pessoas maravilhosas por aqui, me falam coisas assim muito bonitas, né, muito legais assim. Mas já me falaram muito, né, sobre essa questão da ancestralidade, né? E eu acredito muito que eu não estou sozinho nessa, né? Eu vou falar uma cena aqui que aconteceu. Tenho várias histórias, né, mas se eu falar eu vou contar uma aqui. Um belo dia eu estava nessa de fazer um tambor. Eu sempre tive esse respeito, né? Eu aprendi com o Rômulo assim, quando eu estou fazendo um tambor, é eu e o tambor, né? Você tem que estar ali super conectado. O tambor é um instrumento sagrado, né? Então é o momento que você está colocando a pele e o couro e a madeira, né? Que são dois elementos que tinham vida. Então a gente está praticamente dando vida em forma de tambor. E é um instrumento que vai trazer alegria para quem está tocando, para quem está ouvindo, né? Então esse momento de você estar encourando um tambor, você tem que colocar uma energia boa, né? É esse momento que você tem que estar ali, você e o tambor nessa conexão. Então eu sempre tive esse cuidado, né? Esse respeito, assim que eu aprendi e assim que eu procuro passar para todas as pessoas que trabalham comigo, para os que já trabalharam comigo, para as pessoas que passam por aqui. Isso é uma coisa que eu estou falando porque eu acho que é muito importante, né? Independente para onde vai esse instrumento, se ele vai para o profano ou para o sagrado, esse respeito é fundamental. Quando eu pensei assim em falar, eu vou fazer isso mesmo, foi quando eu completei 29 anos. Hoje eu estou com meus 47, né? Então pode-se dizer que metade um pouquinho mais da metade da vida, né? Eu estou nesse trabalho e desde os 29 anos para cá,
focado nessa pesquisa com os tambores. É muito louco esse lance que quando eu falo assim, que dos 6 primeiros anos eu trabalhei ainda pizzaria e motoboy, né, na Jodaf, e depois foi quando, desses 6 anos de pizzaria, teve uma cena que aconteceu comigo que foi uma coisa muito difícil para mim, num momento forte, mas que de repente foi o que me fez dar um salto, né? Me lembro que era uma sexta-feira, assim, aí já era mais de meia-noite, a gente trampava até meia-noite, e já era mais de meia-noite, estava aquela chuva muito forte, aí entrou uma ligação, entrou um pedido, aí os manos tudo já indo embora e tal, e aí ninguém queria fazer, eu falei, eu faço. Quando eu cheguei no prédio, né, na região do Morumbi ali, né, quando eu cheguei no prédio, era no 13º andar, e estava quebrado o elevador de serviço, não estava funcionando, estava em manutenção, acho que por causa da chuva deu um pau lá. E aí o zelador lá, o porteiro já me conhecia, ele falou, nem te vi, vai aí pelo social. E aí eu fui. Quando eu cheguei, apertei a campainha, uma mulher me atendeu, oi, tudo bem, a pizza e tal, beleza. E nessa aí que ela me recebeu, veio uma voz lá do fundo, quem que é? Aí ela falou, é o rapaz da pizza. Aí nisso o cara já falou, o que ele tá fazendo aí? Ela gritou, ele veio trazer a pizza. Aí o cara gritou assim, então ele que se coloque no lugar dele e suba por onde ele tem que subir, porque aí não é o lugar dele. Então o que ele quis dizer? O que ele está fazendo por essa entrada social? E aí aquilo, né, quando e o cara, sei lá, se ele estava no banheiro, a voz estava distante, né? E aí nisso aí ela pediu licença, fechou a porta, e de repente ela abriu a porta, me pagou e pediu desculpa. Tinha até um troquinho, assim, sei lá, ia sobrar uns 5 reais, assim. Ela falou, não, pode ficar, tá tudo certo, e fechou a porta. Nisso, quando ela fechou a porta, a voz veio crescendo, se aproximando. E aí eu percebi que eles começaram uma discussão, porque ela ficou, né, não curtiu, e ele falou assim, como que ele falou? Esse tipo de gente não pode dar ousadia, tem que colocar no lugar. Cara, isso pra mim foi uma coisa assim que, assim, eu já tinha sofrido vários outros preconceitos, assim, trampando de office boy, de motoboy, né? Porque aí você para do lado do carro, o vidro fecha, você entra no elevador, a galera tal. Aí você vai a milhão pra entregar o trampo, o cara que atrasou o trampo fala, não, como assim? O boy já saiu daqui, já tem mais de 1 hora. Aí quando você chega na produtora, chegava na produtora pra entregar o trampo, os caras já me olhavam feio, o que aconteceu? Então eu já tinha passado por várias coisas, mas essa aí, como eu já estava assim, já estava naquele limite, para mim foi difícil. E aí eu voltei para a pizzaria, entreguei lá a comanda, os lances, devolvi, que a gente tinha um baúzinho que ficava lá, aí devolvi e falei pro cara, o gerente, né, falei, então hoje é meu último dia, eu não venho mais. Ele, mas o que aconteceu? Eu falei, não, eu nem quis falar o que aconteceu. Não, eu só dizer que eu não venho mais. E já fui saindo, não voltei nem para receber a semana de trampo, pegou para mim. Fui para casa milhão, debaixo de chuva. Aí cheguei em casa e falei, não vou mais trampar. Tipo, motoboy, durante o dia não tinha como parar, porque dependia do trampo. Mas falei, eu já queria trampar com artesanato, mas eu não tinha tempo. Trabalhava de segunda a sexta, de manhã e à noite, e sábado e domingo trabalhava das 5 até meia-noite. Quer dizer, saía de casa às 5, porque eu entrava às 6, e ficava até meia-noite. Então não tinha tempo. E aí foi esse dia que eu falei, a partir de hoje eu já tentava fazer, mas não conseguia. Falei, a partir de hoje eu vou nesse caminho aqui. Só que quem era o Poeira, né? Já tinha esse apelido, mas quem que era o artesão Poeira, né? Ninguém me conhecia, ninguém sabia de mim, então ficava difícil, né? Então durante muitos anos foi resistência e persistência mesmo, nada acontecia. Acho que demorou uns 10 anos ou 12, assim, para mim falar, estou conseguindo pagar minhas contas aqui. E aí vários obstáculos, várias dificuldades. Ainda mantive um tempo ainda lá no trampo, lá na Jodaf. Até te dei essa ideia, falei, então, vou sair fora, vou me dedicar ao artesanato. Você falou, é isso aí e tal. Aí eu falei, eu vou nessa. E foi aí que a gente acabou se distanciando, o contato. Desligou não. A gente acabou não se vendo mais, por conta dessa coisa de eu seguir minha caminhada, as coisas, fui seguindo esses caminhos, você saiu de lá, depois eu fiquei sabendo que você saiu de lá, não tinha mais seu contato. Mas você vê, voltando lá, esse cara, foi difícil
o momento ali que eu passei, já estava com a autoestima lá embaixo, já estava com umas complicações, alguns complexos, algumas coisas assim, que me fez meio que ter essa atitude. Mas hoje em dia, se eu soubesse quem é esse cara, se eu pudesse... esse cara, de repente, se ele não tivesse tido essa atitude, talvez eu não parasse de trabalhar daquele... Eu, assim, não que era ruim, pô, esse trampo de motoboy foi quem me sustentou e me manteve durante todo esse tempo. Mas é que eu já estava numa idade ali que eu estava querendo outra coisa para mim, né? Mas tem vários irmãos aí que trabalham nisso e massa, e durante muitos anos foi isso que me sustentou também. Mas eu já estava naquele momento que eu já não estava querendo, eu estava querendo outra coisa. Então esse cara, ele me empurrou, ele me jogou do 13º andar, né? Aprende a voar. E ele falou, meu, vai, eu nem vi quem eu só escutei uma voz. Mas se eu soubesse quem é esse cara hoje, e pudesse trocar uma ideia com ele, não que eu gostei do que ele fez, mas eu, sei lá, se eu nem agradeceria, meu, valeu por ter me dado esse empurrão, porque talvez se você não fizesse isso, hoje, né, a posição poderia estar diferente, né? Então são coisas, né, cara, que a gente passa, que a gente segue, que hoje está diferente, né? Mas todo mundo tem sua história, se escrever dali. Às vezes até comprou já um tambor seu aí. Quem sabe. Eu não tinha nem passaporte, nunca tinha andado de avião, nem... Eu tinha vontade, sim, lógico, de ir para a África. Pelo meu trabalho eu sempre tive. Mas assim, eu nunca imaginei que fosse acontecer. Faltava muito pouco tempo para dar o horário. Ela falou, Poeira, me passa release, foto, alguma coisa que você tem, todo o material que você tem. Passei para a Olivia na hora, como a Olivia é muito boa de escrever. Ela já logo escreveu, mandou a tempo, deu tudo certo. Passou um tempinho, a Olivia me liga. Poeira, nós vamos para a África, foi aprovado. A hora que ela falou isso, eu falei, meu, não pode ser, você está brincando, é isso mesmo? Ela falou, Eu falei, pô, mas e aí, como que faz? Ela falou, olha, e estava muito próximo da viagem, muito próximo mesmo. Só que aí, como eu não tinha passaporte, como que eu ia resolver tudo isso, né? Aí, como era através do Ministério da Cultura, no MINC, eu consegui lá um passaporte prioritário, de emergência, enfim, um lance que eu consegui em uma semana resolver a situação. Fui atrás de alguns documentos e tal, consegui o passaporte em um dia, 2 dias depois a gente já viajou. Então foi muito bacana, foi a primeira vez que eu andei de avião, né? Logo de cara 24 horas de voo, na verdade 20 até a França, depois... Não, na verdade nós ficamos 4 horas na França e depois teve mais um tempo até a Guiné. No total foram 20 horas de voo. Eu fui daqui lá sem dormir, assim... aquelas turbulências, né? Fiquei preocupado e aí eu fiquei ligado ali com medo danado do avião. Quando eu cheguei na África, pisei no solo africano, eu estava ao mesmo tempo quebrado, cansado de sono, mas ao mesmo tempo ali com aquela sensação, pô, tô aqui, né? Já tinha passado uns 10 dias, me levaram para um lugar muito especial. Eu conheci o mestre Ibu Camará, e Ibu Camará me levou a mestre Kenda e mestre Amadou. Mestre Kenda é o mestre mais antigo da Guiné, hoje ele deve ter por volta dos seus 88 anos, se não tiver mais. E Amadou, ele era um pouco mais novo, deve ter uma diferença de uns 5 anos mais novo que o mestre Kenda. E aí quando eu pisei lá naquele lugar, eu olhei e falei, bom, aqui é o lugar. Os instrumentos que ele fazia, eu já sabia fazer, mas foi muito bom para mim entender esse processo tradicional. Lá não tem luz elétrica, não tem nenhum material, assim, nenhum maquinário, nenhuma ferramenta para facilitar o trabalho. É tudo muito certeiro. A pessoa bate a ferramenta na madeira, não tem volta, né? Então ela tem que ser uma batida ali muito precisa. E quando eu comecei a observar isso, eu fiquei impressionado com a noção de direção, com a habilidade, né? Com a força desses dois senhores, com essa idade, com uma força que não dá para explicar. É um aprendizado que está aqui, né? Que eu vou levar para a vida, que nunca vai apagar, né? E eu procuro passar isso também para as pessoas que passam por aqui. Eu nunca vou mudar, né? O meu jeito de ser vai ser sempre o mesmo. Mas toda essa caminhada, lógico, que acrescentou, o balaio foi, né, enchendo, assim, ainda tem espaço, né? Muito espaço. Mas ele estava vazio e de repente eu peguei um pouquinho da minha
história da minha caminhada, da minha infância, de repente veio a capoeira, a forma que eu fui criado, depois esse lance de começar a ter esse contato com arte, né? Vários obstáculos, várias coisas que aconteceram, não tive no começo muito incentivo. Bevalente foi um dos manos na época que eu conseguia falar disso, e era uma pessoa que eu acreditava assim, no trampo dele, e sentia que ele acreditava no meu. Mas nesse período, 2001 mais ou menos, eu acredito que por aí, eu não tinha muita gente que acreditava, né? Tinha uma galera até que falava, qual que é qual que é a sua, né? A minha família não é que eles não me incentivaram, mas por ser uma coisa assim tão diferente, longe, né, do nosso dia a dia, do comum, o pessoal estranhou. Mas como assim, né? Vai trocar o certo pelo duvidoso, mas e aí, como que você vai pagar as suas contas, como que você vai criar seus filhos? Então, enfim, teve assim alguns momentos assim que até eu mesmo falava, mas será, né? Porque eu sabia que eu queria aquilo, mas às vezes a dificuldade era tantas coisas que me faziam difíceis, que me faziam pensar, será que é isso mesmo? O legal não é sorte, né? O que foi importante é que sempre tinha uma força ali que me levava, né? Nos momentos mais difíceis, assim, quando eu pensava, será que é isso mesmo? Alguma coisa me falava, é isso mesmo, não desiste. Então eu resumo em 2 palavras, assim, de resistência e persistência, me acompanhou por muito tempo, né? Então todas essas dificuldades também fortaleceram, né? Talvez se fosse fácil para mim, se eu falasse, pai, monta meu ateliê ali, né? Se eu tivesse uma condição e fosse lá e comprasse tudo para mim, será que eu estava aqui hoje? Fazendo dessa forma? Essas dificuldades, esses obstáculos, esses momentos difíceis, esse não que eu recebi diversas vezes, essa falta de credibilidade, de não ter a quem fale, é isso mesmo, em algum momento, me fortaleceu, né? Então eu fui juntando um pouquinho de tudo que foi acontecendo e sabendo aproveitar muito, né, cada situação. Então hoje eu posso dizer que eu trago sim a minha criação, da onde eu venho, eu trago a capoeira, eu trago os amigos que eu conheci quando eu comecei a fazer esse trabalho. Cada dia que passa eu venho conhecendo mais pessoas, por aqui passam pessoas muito bacanas, né? A maioria das pessoas que passam aqui são muito positivas e só me trazem, só faz prosperar cada vez mais esse trabalho, né? Vem aqui uma mãe de santo, um pai de santo, a gente conversa, vem aqui o cara da música, a gente conversa, vem aqui o mestre e a mestra ali da cultura popular, da capoeira, a gente conversa. E todas essas pessoas, eu tenho esse privilégio, né? Eu tenho essa coisa dessas pessoas virem até mim, pessoas que eu consideram assim demais, pessoas que eu não conhecia, que eu nunca vi na minha vida, que entra aqui e de repente sai daqui, parece que a gente se conhece há 10 anos, né? Pessoas, aí já começa a rolar outras coisas, né? Tipo aquela pessoa que você nunca imaginou que ia ter uma proximidade, de repente aquela pessoa tá ali, é isso aí, poeira, que legal. De repente você tá ali, liga a TV, você vê o seu tambor ali sendo tocado, aparecendo ali, de repente uma pessoa que até então você conhecia ali da mídia, de repente futuramente o Instituto Tambor como um projeto mais voltado para o social, né? Por enquanto eu não consigo fazer isso na raça. Eu já faço naturalmente. As pessoas que passam por aqui, elas aprendem, elas têm as vivências, né? Muitas coisas já aconteceram através desse trabalho. Mas eu tenho vontade de um dia, não agora o momento que eu estou nem dá. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Mas um dia eu penso em ter um curso de formação, né? De capacitação, de formar pessoas, né? Porque assim, eu me sinto assim como uma pessoa, de certa forma, responsável pela preservação da cultura afro-brasileira ligada à parte dos tambores, quando eu falo disso, né? Então, assim, quanto mais pessoas fazendo tambor, melhor, né? Porque se a gente não ter esse cuidado, tudo parte para um lado mais industrializado, e vai perdendo as características, assim, tradicionais, né? Então, o Instituto Tambor é um local de resistência, da pesquisa mesmo dos instrumentos tradicionais, como eles eram feitos antigamente, e por que não trazer alguma novidade, alguma coisa nova também. Tem lá algumas criações, algumas coisas assim, adaptações que eu faço hoje, que a pessoa precisa daquilo.
mas a pesquisa é focada em cima dos instrumentos tradicionais como eles eram feitos antigamente, e se a gente não continuar fazendo isso, não passar isso à frente, vai chegar uma hora que ele pode se acabar. Assim como vários mestres da cultura popular vão embora e não fica nenhum mais novo que quer seguir com aquele trabalho, então acaba morrendo ali. Eu não sou a única pessoa responsável por isso, eu sou uma das pessoas responsáveis por isso. Nós temos grandes mestres aí dessa parte assim, de construção de tambores, né, da música. Então eu sou uma pessoa que está ali junto para fortalecer, para não deixar morrer, né? Então eu quero plantar essa semente. O tambor vai plantar essa semente e essa árvore vai crescer. É por aí. Foi bacana isso que aconteceu, assim, por um lado, porque hoje tem história para contar. Mas, assim, no momento era difícil, né? Eram essas coisas que eu falava, pô, meu, vim lá do Embu, trouxe tudo isso aqui, pô, não vendi nada. A galera que está começando, né, que está com essa vontade, independente se é nessa caminhada do tambor, né, mas para tudo que ela está buscando, é aquelas duas palavras que eu sempre falo, que é resistência e persistência, né? Às vezes, dependendo da situação, se a gente deixar, a gente perde a força. Às vezes, tem alguém que quer tirar a nossa força também, né? Acontece. Mas a gente não pode. Uma coisa que eu falo, se a gente gosta, ama aquilo mesmo, né? E faz de dentro mesmo do coração, vai dar certo. Né? Se eu quisesse fazer tambor só para ganhar dinheiro, falasse, não, eu quero ficar rico fazendo tambor, talvez eu não estaria fazendo tambor hoje, porque eu teria desistido há muito tempo. Então, assim, para fazer tambor, eu tive que amar isso, eu tive que sonhar com isso, eu continuo sonhando. Hoje, esse espaço que eu estou hoje aqui na Vila Sônia, ele já acontece, né, um movimento cultural, ele já tem uma estrutura que dá para fazer várias coisas bacanas, palestras, vivência, oficinas, né? A construção de instrumento acontece no dia a dia, mas ele já é um espaço onde já acontecem essas coisas. Mas eu ainda sonho, né, com o Instituto Tambor, que eu sinto que daqui eu vou para esse lugar. Se não for direto, mas uma hora eu vou chegar nesse lugar, que vai ser esse espaço de referência da cultura afro-brasileira, né? E a gente vai conseguir juntar toda essa turma boa, né? Onde a gente vai colocar música, capoeira, dança, construção de instrumento, história, enfim, tudo que é ligado ao tambor. Por isso que é Instituto Tambor, tudo ligado ao tambor num lugar só. Então esse é o maior sonho, né? Mas eu sou uma pessoa sonhadora, né? Eu tenho vários sonhos. Mas esse é o que está batendo mais forte aqui no peito. Isso aí, meu mano. Tamo junto. Pesado. Pesado. Quer fazer outra ou essa?